tudo bem? Como vocês estão? Tudo joinha por aí? Muita gente me pergunta assim, Paty, quais ferramentas eu preciso para começar na encadernação? Eu preciso de tanta ferramenta? Às vezes eu não quero investir muito, ou então muita gente fala assim, na minha cidade eu não tenho condições, ou então não tenho acesso a todos esses materiais. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou explicar para vocês quais são os materiais bem básicos para você poder começar na encadernação. Meu nome é Paty Santos, sou arquiteta e encadernadora e criadora de um lugar muito legal chamada Arquiteta do Papel, especializada em encadernação. Bom, quando eu comecei, eu também não tinha os materiais que eu tenho hoje. Eu fui adquirindo conforme eu fui vendendo minhas peças e eu fui investindo no meu trabalho, comprando os materiais que eu precisava comprar. Então, você que está começando, então o que eu acho que é bacana de você ter no começo? Ter um estilete grande, tá? Um estilete que você consiga pegar e que te dê firmeza na hora que você vai cortar o papelão. Porque o papelão, você precisa de uma certa... você não precisa de força, mas você tem que ter um cuidado. Então, se você tiver aquele estilete muito fininho, ele não vai te dar a firmeza na mão que você precisa para cortar o papelão. Você precisa de uma tesoura para cortar tecido ou para cortar papel. Eu diferencio tesoura de tecido e tesoura de papel colocando um tecidinho aqui na ponta para dizer quando é tesoura de tecido. Você precisa de uma régua metálica, né? Ou uma régua de acrílico, que você preferir. Hoje em dia eu trabalho mais com a régua de acrílico do que com a régua de metal. Mas quando eu comecei com a régua de metal, certo? E eu tenho um hábito, quem é meu aluno já conhece, que é usar essas reguinhas aqui de patchwork, tá vendo? Por quê? Porque como ela tem esse quadradinho aqui, ó, de 5 por 5, cada linhazinha dessa aqui é 1 centímetro. Então, quando você coloca o papelão aqui, ele te dá uma maior precisão, ele te dá o esquadro que você precisa certinho para você cortar a capa. E fora que como ele é retinho, então quando você põe a mão assim, né? Como é que eu vou explicar para vocês assim? E na hora que você vai cortar, ela te dá mais firmeza. Então, às vezes eu marco aonde eu quero cortar com a régua metálica e depois eu venho com essa daqui para poder cortar, que aí eu corto direitinho na posição certinho, ó. Ela tá até sujinha de cola. E a base de corte? É importante você ter uma base de corte para poder proteger a mesa. Agora, se eu não tenho base de corte, às vezes tem lugares que você consegue encontrar base de corte em conta, mas às vezes não, né? Às vezes você precisa cortar pedaços grandes. Então, você pode ir na marcenaria, pergunta para eles se eles não têm um pedaço de MDF revestido com fórmica, aí vocês me cortam em cima, que aí não tem problema nenhum. A outra coisa que é extremamente importante é o gabarito de encadernação. Por que a gente precisa do gabarito de encadernação? Porque ele auxilia para a gente dar um melhor acabamento nas viras das capas, né? E também o fio de cabelo também é uma coisa que tem que investir. Isso daí é uma coisa que tem que investir. Aí se você fala assim, mas eu moro num lugar que não tem acesso a material de encadernação, como que eu posso fazer com gabarito de encadernação? Ou você corta uns tiras de papelão na medida que você precisa, ou vai de novo no marceneiro, pergunta para ele se ele tem algum retalho de MDF fininho, não muito grosso, uns fininhos, assim, tipo 1,5 centímetro ainda é grosso. Menor, né, 1,8 milímetros, alguma coisa assim, fininha, e aí pede para ele cortar na medida que você quer, de 1,5 centímetro, de 8 milímetros, enfim, e aí dá para você usar, certo? Quando eu comecei, gente, eu não tinha nada desses materiais, nadinha desses materiais, e eu fui me adaptando conforme eu ia a minha necessidade, então era assim que eu fazia, certo? Bom, essa é uma diquinha. Se você gostou, escreve aqui nos comentários, compartilha com os amigos. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo canal do YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e apertar a sinetinha
para você poder receber as notificações dos vídeos novos, certo? Beijos e até mais!